Olá, meu nome é Luiz Roberto e aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, hoje eu vou apresentar um vídeo para falar sobre telepatia. Naturalmente esse tema é abordado com outra denominação na doutrina espírita. O Allan Kardec, ele aborda o tema sob o título Transmissão Oculta do Pensamento. Isso ele faz lá em O Livro dos Espíritos. Ele tratou com a espiritualidade o tema para esclarecer a todos nós de que o som metálico da voz é sempre precedido pelo pensamento e que dia virá, naturalmente, em que não mais precisaremos falar para sermos ouvidos, pois assim já ocorre entre os espíritos desencarnados que não mais se deixam influenciar pela matéria, bem como também ocorre entre alguns de nós reencarnados cuja afinidade espiritual assim o permite. E isso entre nós humanos é chamado de telepatia. E o Allan Kardec, volta a dizer, abordou o tema transmissão oculta do pensamento. A transmissão do pensamento, ela ocorre muito particularmente entre pessoas que têm quase que ao mesmo tempo e em pontos diferentes da Terra uma mesma ideia, fazem uma mesma descoberta ou projetam um mesmo invento, por exemplo, a um só tempo, pois eles estão sob a mesma luz inspiradora de tal ou qual descoberta ou invento. A história narra isso, né? Quantas pessoas inventaram ou descobriram determinadas fórmulas químicas, por exemplo, quase que ao mesmo tempo, se não ao mesmo tempo, e alguns até brigaram para a paternidade da ideia ou do invento. Isso se explica no fato, por exemplo, de que enquanto o corpo descansa para o necessário refazimento, o Livro dos Espíritos também trata disso, né? O espírito, durante o sono, se comunica com outros espíritos afins. E ao despertar, ele se lembra do que aprendeu. A gente se lembra do que nós aprendemos no mundo espiritual com os nossos iguais. E o homem, então, julga ser isso uma ideia, uma descoberta ou um invento de sua autoria, apenas de sua autoria. Assim, da mesma forma, outros espíritos, ao despertarem e que partilharam da mesma reunião no mundo espiritual, podem se lembrar simultaneamente da mesma ideia e pesquisar e descobrir as mesmas coisas ou projetar igual invento, pois a ideia está no ar, por assim dizer, ela está no ar. E todos, sem suspeitarem, contribuem para propagá-la, conforme orientam os espíritos Allan Kardec. E é justamente desse modo que o nosso próprio espírito, ou seja, nós, em espírito, revelamos muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, naturalmente, o que constitui objeto de nossas preocupações no estado de vigília, e muitos espíritos vêm em nosso socorro. Aliás, até tem uma passagem engraçada que o Divaldo conta, que ele foi levado por Joana de Ângeles, ele e outras pessoas encarnadas e também outros espíritos, foram levados a visitar uma pessoa que era do conhecimento de todos, da amizade de todos, que havia desencarnado. E ela levou esse grupo de espíritos, o Divaldo foi um deles, o Divaldo encarnado, levou para visitar esse irmão, então, recém-chegado ao mundo espiritual. E lá, no ambiente no qual eles teriam contato com o irmão, Joana olhou para o Divaldo e disse para ele: silêncio. O Divaldo olhou para um lado, olhou para o outro, ela insistiu com ele: silêncio. Ele pensou: mas não estou falando nada, não abri minha boca. Ela voltou para ele e fez assim, quietinho. Aí que ele se deu conta de que ele estava falando mentalmente, ele estava curioso a respeito do amigo desencarnado, ele estava ansioso, ele estava fazendo um monte de questões que os espíritos que ali estavam, muitos deles, e a Joana especialmente, ouviam perfeitamente e pediram para ele fazer silêncio, né? Por outro, os espíritos, podem os espíritos reencarnados também se comunicar, isso pode sim, pode, isso acontece, mesmo estando no estado de vigília. Pois o espírito, a gente aprende isso lá no Livro dos Espíritos, ele não se acha encerrado no corpo, numa
como se estivesse assim numa caixa. O espírito envolve o corpo perispiritual envolve o corpo. O espírito está por fora, não está por dentro. E o espírito irradia por todos os lados. Segue-se então com isso que pode comunicar-se com outros espíritos, pode sim, também reencarnados como ele próprio. Se bem que mais dificilmente, né, isso ocorre, pois a maioria dos homens, a maioria de nós homens, nos encontramos imersos nos interesses materiais e a maioria de nós não nos damos a essa experiência. Todavia, é também comum de acontecer que duas pessoas, na vigília, acordados, despertos, tenham instantaneamente a mesma ideia, por serem dois espíritos simpáticos entre si, que se comunicam e veem reciprocamente seus respectivos pensamentos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Acontece muito entre crianças, não sei se vocês já viram isso, dizem a mesma coisa ao mesmo tempo, ou perguntam a mesma coisa ao mesmo tempo, ou têm a mesma ideia ao mesmo tempo, a um só tempo, e aí tem uma brincadeira de falar verde, pelo menos aqui na minha região tem verde, e corre alguém procurar uma coisa verde para botar a mão, não sei qual o objetivo, mas corre, né? Porque tiveram a mesma ideia. E então, mesmo que estejam reencarnados, eles acabam conhecendo o pensamento do outro. Conhecendo o pensamento do outro. E compreendem o que o outro quer efetivamente dizer, né? Então, nesse caso, há entre os espíritos que ali se encontram, uma comunicação de pensamento. Essa comunicação é que dá causa a que essas duas pessoas, então, se vejam e se compreendam, sem precisarem se utilizar do som metálico da voz, porque falam entre si a linguagem dos espíritos. Eu estou aqui falando isso, estou me lembrando, meu pai, seu Calixto, ele pertencia a um grupo de espíritas extremamente estudiosos e sem preconceito. Eles estudavam o espiritismo científico, filosófico, científico e religioso a um só tempo. Era o espiritismo puro. E eles tinham uma tal afinidade que eles se falavam, sim, através do pensamento. Eu quantas vezes não vi Jaime, Mateus, Dona Iracema, meu pai, né, conversarem sem abrir a boca. Um ia fazer alguma coisa, outro ia fazer outra, sempre pelo pensamento, pela transmissão de pensamento entre eles. Um dia eu estava no centro, meu pai teve lá algum problema qualquer lá, não me lembro exatamente o que é, mas houve esse problema, eu já era moço já. E o meu pai falou, espera um bocadinho que eu vou chamar o compadre Mateus. Naquele tempo não tinha celular e o centro espírita não tinha telefone e meu pai não saiu da cadeira. Estava sentado na cadeira, à mesa espírita, e uns 20 minutos depois, porque a casa dele não era tão longe, 25 minutos, o Mateus apareceu no centro. E aí, compadre? E falou do assunto que nós estávamos abordando ali. E ele falou do assunto, ele chegou e falou do assunto. Ou seja, meu pai comunicou-se com ele em pensamento, disse do que se tratava e pediu que ele viesse. Ele veio e falou do assunto, que ele tinha uma particularidade com aquele assunto, alguma coisa que ele sabia, e que meu pai efetivamente queria que ele mesmo falasse no trabalho, né? Aconteceu uma vez também do meu pai estar de costas para a porta do centro e ele dizia assim, o Jaime está chegando aí, você quer saber disso? Pergunta para ele, ele sabe desse assunto, ele é estudioso. Ato contínuo, o Jaime entrou no centro, né? O Jaime havia dito, Calixto, estou chegando. Estava atrasado aquele dia, né? Trabalhava, estava atrasado, estou chegando. E entrou. Coisas desse tipo assim acontecia com esse grupo, porque eles eram extremamente afinizados nas ideias e nos ideais. No nosso caso, eram espíritas trabalhando pela edificação de si mesmo e do mundo melhor, pelo trabalho caritativo, especialmente de expansão dos ensinamentos espíritas. Aquele grupo se dedicava e nós somos consequências daquilo, né? Consequência daqueles ensinamentos que eles nos transmitiram. Até falei isso no centro um dia desse para trás, falei disso no centro, que nós precisamos sempre nos dar a oportunidade de trabalhar, de mostrar o brilho da luz que nós já desenvolvemos para que ela brilhe ainda mais. Então o assunto é importante. A telepatia é tratada na doutrina espírita pelo nome de
transmissão oculta do pensamento foi abordada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos e muito bem esclarecida pela espiritualidade que nós temos ali à nossa disposição, os ensinamentos de que nós necessitamos ter, né? Compartilhe aí esse nosso vídeo com seus companheiros espíritas, comente se você quiser comentar o vídeo, e uma vez mais, vamos adiante, sempre adiante.